Oi gente, tudo bom? Aqui é a Agatha e eu sei que eu deveria ter feito esse vídeo no final do mês passado, só que eu tava viajando, então só deu pra gravar agora. Bom, se você chegou aqui agora e não tá entendendo muito bem, eu fiz uma playlist falando do curso de Engenharia da Computação e esse é o vídeo sobre o segundo ano. Eu vou colocar o link da playlist aí embaixo pra vocês assistirem os 2 primeiros vídeos. Então agora eu vou falar das disciplinas que foram dadas no segundo ano. Começar pela mais temida, Cálculo 2. No meu caso, como a minha grade é anual, é Cálculo 2, mas para algumas pessoas pode ser Cálculo 3 e 4. O que eu vi nessa disciplina? Em Cálculo 2 eu vi Equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Nossa, que nome grande, né? Se eu não me engano, a gente viu isso no primeiro ano também, só que a gente acabou se aprofundando mais no segundo. E também vimos problema de valor inicial, transformada de Laplace e transformada inversa de Laplace, derivadas parciais, integral dupla e séries de Fourier. Assim, não vou dizer que essa matéria é fácil, mas também não vou dizer que é difícil, porque, sinceramente, se você conseguiu tirar notas boas no primeiro ano, e não só isso, se você conseguiu entender a matéria que foi dada no cálculo 1, então tá tudo bem. Não importa se tirou nota baixa ou nota alta, às vezes a gente tira nota baixa e entende melhor do que quem tirou nota alta. Acontece. Então, você provavelmente só vai se dar bem em cálculo 2 se você for bem em cálculo 1. Ou então se você tiver muita força de vontade e estudar o que você deveria ter estudado no primeiro ano junto com a matéria do segundo ano, que eu não recomendo. Então é melhor fazer as coisas direitinho, não é? Ah, outra matéria que teve também que era um pouco chato pra mim, eu não gostava, era cálculo numérico. O que a gente viu em cálculo numérico? Cálculo numérico, a gente estudou primeiramente resolução de sistemas lineares através de regra de Cramer, inversão matricial, eliminação de Gauss, técnica de Gauss-Jacobi, técnicas de Gauss-Seidel, e isso tudo a gente aprendeu no MATLAB. Bom, pra quem não conhece o MATLAB, ele é um ambiente de resoluções matemáticas. O nome significa laboratório de matriz, então é tipo isso, assim, sabe? Não sei explicar. E lá a gente usa uma linguagem própria do MATLAB, que pode ser chamada de M-código ou só M, e é mais ou menos parecida com Fortran. Não é exatamente Fortran, mas é bem parecida com Fortran, um pouco parecida com C também. E não vou dizer que é legal estudar isso, mas é legal usar o MATLAB pra fazer funções super legais. Eu acho legal. A gente também aprendeu interpolação, integração numérica e também a gente aprendeu a fazer equação diferencial ordinária e problema de valor inicial no MATLAB. Outra disciplina foi circuitos elétricos, que eu achei bem fácil porque no meu ensino médio eu dei bastante dessa matéria em física. Então, o que a gente viu? A gente viu as leis de Ohm, leis de Kirchhoff, circuitos em série, nós, ramos, circuitos fechados, malhas, divisão de tensão, divisão de corrente. Isso tudo eu vi no ensino médio e eu acredito que a maioria das pessoas devem ter visto no ensino médio também. E assim, é bem simples. A próxima matéria é estrutura de dados. Em estrutura de dados a gente aprendeu um pouco de programação orientada a objeto para poder estruturar dados. E a gente aprendeu a linguagem SQL, a gente usava uma SQL também. A gente aprendeu o negócio de filas, pilhas, árvores, FIFO, LIFO. É fácil, é bem legal também. A outra matéria é minha queridinha, Física 2. Eu amo física. Eu já falei isso? Já devo ter falado isso. O que foi visto na minha faculdade foi coisa que eu também já tinha visto no ensino médio, claro, com algumas coisinhas a mais, que foram ondas, primeiro bimestre, só ondas, tudo de ondas, ondas. Teve muita onda nesse bimestre. Acústica, ótica, eletromagnetismo e potencial elétrico. Aí em potencial elétrico tem umas integraizinhas, mas quase tudo é igual no ensino médio, então não tem com que se assustar. Agora uma matéria mais específica que é OAC, que significa Organização e Arquitetura de Computadores. Eu achava muito legal essa matéria, porque eu achava, não sei porquê, eu gostava. Nessa matéria a gente aprendeu primeiramente sistemas de numeração, tanto binário, quanto octal, quanto hexadecimal. A gente aprendeu a fazer a conversão entre esses sistemas e também deles com decimal.
A gente aprendeu aritmética computacional. É como se fosse aritmética, só que com esses outros sistemas numéricos. A gente aprendeu também sobre memória, capacidade de armazenamento, número de células endereçáveis, número de bits de endereços e aprender a ver essas coisas e tal. Bastante coisa em OAC, olha. E vimos também operações de entrada e saída, que no caso seria registro de dados de memória, barramento de dados, registro de endereço de memória, barramento de endereço, barramento de controle, unidade de controle, blá blá blá, um monte de coisa. Mas eu juro que é legal e eu juro que é divertido. Principalmente a parte de sistemas numéricos, que eu achava muito legal fazer as conversões de sistemas numéricos e fazer a aritmética com outros números, sabe? Isso eu achava muito legal. Eu achava. E programação 1, né? Que é quando a gente começa a ver programação de verdade, porque no ano passado foi só um saborzinho. A gente aprendeu a linguagem Java e a ideia que a gente usava era NetBeans. Basicamente a gente foi direto pra programação orientada a objeto e estudamos coisas bem básicas como tipo de classe, métodos, objetos, atributos, essas coisas. Passamos o ano todo nisso, que fez com que a gente aprendesse muito sobre Java. E por último, sistemas digitais. Em sistemas digitais a gente aprendeu uma linguagem chamada VHDL. Essa linguagem ela é utilizada para programar alguns circuitos integrados e o que a gente usou foi o FPGA. Nessa matéria a gente aprendeu circuitos combinacionais e sequenciais, contadores síncronos e assíncronos, multiplexador e demultiplexador. É legal, porque a gente aprende a programar um circuito integrado, então... Só que eu não gostei de ter usado o FPGA, porque ele tá um pouco fora de uso, então eu preferia ter usado outro circuito. Mas tudo bem. E como eu falei no vídeo passado, todo ano a gente tinha que fazer um projeto. Então, esse ano o meu projeto foi com o FPGA e a gente tinha que fazer um projeto baseado em computador mundo, ou seja, a gente tinha que utilizar do computador e dar uma resposta para o mundo. Vocês vão entender quando eu falar do meu projeto que o meu projeto era automação residencial baseada em parâmetros climáticos. Um nome chique para dizer um sensor de chuva vai fechar sua janela. Era basicamente isso, então a gente pegava um sensor de chuva, colocava ele do lado de fora de casa e quando chovesse ele ia receber a resposta, passar para o computador e o computador ia dar o comando para um motor fechar a janela. O certo seria o nosso projeto ser só computador mundo, mas a gente acabou fazendo o projeto do terceiro ano, que era mundo computador mundo, porque a gente utilizou sensor e não precisava usar sensor. Mas deu tudo certo no final e inclusive foi o segundo ano consecutivo que o nosso projeto foi para a revista da faculdade. Então, tudo bem, eu fiz a mais do que pediam. Não propositalmente, foi porque a gente realmente não sabia que não precisava usar sensor. Enfim. Então é isso, gente. Tá descarregando a minha câmera. Eu devia ter carregado antes de começar a gravar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo. E eu não vou mais responder as dúvidas no final do vídeo, porque os vídeos estão ficando muito longos. Então eu vou fazer um vídeo respondendo só as perguntas mais frequentes de vocês. Mas mesmo assim eu tô respondendo a maioria nos comentários. Se eu não respondi é porque eu vou responder depois no vídeo, tá? E eu dei um aviso lá no Twitter que quando eu chegar em 1000 inscritos aqui, eu vou imitar os 150 pokémons. Então, por favor, se inscreve aí no canal, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau! A gente aprendeu a fazer a conversão entre esses... A gente aprendeu a fazer a conversão entre esses sistemas... A gente aprendeu a fazer a conversão entre esses...